Abra sua Bíblia, lá em Deuteronômio, capítulo 28. Nós vamos ler do 1 ao 14. Livro de Deuteronômio, capítulo 28. Nós vamos ler do 1 ao 14. Deuteronômio no Antigo Testamento, lá nos primeiros livros da Bíblia. Amém? Diz assim: se vocês obedecerem, o título, dessa passagem chama assim, aqui na minha Bíblia está assim, as bênçãos da obediência. Tem algum título diferente desse meu? Fala só um pouquinho mais alto, pastor. As bênçãos que serão lançadas do Monte Gerizim. Amém. Então aqui está as bênçãos da obediência. Diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra. E os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos, a sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo o que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Então todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhe concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais e nas colheitas da sua terra, nessa terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes dou, e os seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima, nunca por baixo. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda, de qualquer dos mandamentos que hoje lhes dou, para seguir outros deuses e prestar-lhes culto. Vamos abrir aqui, vamos ler novamente o versículo 9. Versículo 9. Diz assim: o Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se obedecerem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer por essa palavra, Deus, que nós vamos meditar nela agora, Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco. Perdoa as minhas falhas, perdoa as falhas de cada um aqui, ó Deus, que possamos estar atentos, ó Deus, a te obedecer e dizer não ao pecado dia após dia, Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco nessa noite, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. O tema da palavra de Deus que nós lemos aqui nessa noite é o quê? Que obediência traz o quê? A bênção do Senhor. Fala para o seu irmão aí, obediência
traz bênção do Senhor. Amém? Deus prometeu aqui, para quem que era essa promessa aqui que Deus estava falando aqui em Deuteronômio? Era para o povo de Israel, não é verdade? E Deus prometeu bênçãos materiais para eles, em todas as áreas, na cidade, no campo, no gado, no celeiro, em todas as áreas, Deus havia prometido bênçãos para eles, bênçãos materiais. E também Deus prometeu derrotar os inimigos deles. Todos os inimigos seriam derrotados. E Deus também prometeu que estabeleceria eles como povo santo na terra. Vejam bem, há uma promessa sobre um povo, sobre o povo de Israel. Havia uma promessa sobre os bens materiais deles. E havia uma promessa sobre as conquistas deles, sobre eles, sobre os soldados, sobre os exércitos. E aquele povo também havia uma promessa sobre eles, que eles seriam o povo santo na terra. Então o povo de Israel era um povo cheio das promessas de Deus. Mas as promessas de Deus só iam se cumprir na vida daquele povo se o quê? No versículo 9 nós lemos. O quê? Tinha uma condição, não tinha? Se eles obedecessem. Mas pastor, então quer dizer que é troca? Não. A obediência, ela traz bênção. Quantos são pais aqui? Quantos são pais? Amém. Se o seu filho te desobedece, o que você sente? Vamos lá, quem é pai pode falar aí. O que o pai sente quando o filho desobedece? Fica chateado. Mais o quê? Se sente mal. Mais o quê? Entristece. Mais o quê? Raiva. Mais o quê? Decepção. Não é verdade? Esses são os sentimentos que os pais têm quando os filhos desobedecem. Agora, vocês acham que Deus, como Pai, não se entristece também quando nós desobedecemos? Cada vez que nós desobedecemos a sua palavra, desobedecemos os seus ensinamentos, nós criamos sentimentos no coração do Senhor. Deus se entristece com a nossa desobediência. Não é só você como pai se entristece com seu filho quando desobedece. Você e eu causamos tristeza no coração de Deus quando nós o desobedecemos. E assim o povo de Israel também entristeceu o Senhor. Entristeceu o Senhor, mesmo estando com tantas promessas. O versículo 10 diz que indica, que a nação devia espalhar pelo mundo todo, dando testemunho da graça do Senhor. Olha a ordenança que Deus deixou para eles, que eles se espalhassem e dessem testemunho da graça, da benevolência, do amor de Deus para aquele povo. O Senhor prometeu para eles chuva no tempo propício. Fala, não se preocupem, vai chover, vocês vão ter o alimento. Deus prometeu tudo para o povo de Israel. Deus afirmou que faria Israel, nessa passagem que nós lemos, uma nação líder. Israel seria uma nação líder. É promessa do Senhor, está aqui no versículo 13. E que seria instrumento de bênção no mundo. E sabe por que o povo de Israel tinha essas bênçãos do Senhor? Por causa de uma aliança que Deus fez com o homem. Com quem foi? Com Abraão. Deus fez uma promessa com Abraão, fez uma aliança com Abraão e prometeu abençoar o povo de Israel. E essas promessas Deus estava liberando sobre o povo de Israel. Que o povo amado, escolhido, usufruiria de todas essas bênçãos se eles obedecessem. Mas o que o povo fez? O que o povo de Israel fez? Desobedeceu a palavra do Senhor, começou a cultuar outros deuses, começou a se esquecer do Senhor, e aí eles perderam grande parte das bênçãos do Senhor.
Encontramos na Bíblia, na palavra do Senhor, o princípio da obediência, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento. A obediência é um princípio de bênção na vida do povo de Deus. É um princípio de obediência. É um princípio que nos traz bênção. E no Antigo Testamento, quando eles, não vou falar nós não, que nós não estamos no Antigo Testamento. As pessoas que viviam no Antigo Testamento, quando eles desobedeciam, quando eles pecavam, o que eles tinham que fazer? Sacrifícios. Eles tinham que apresentar sacrifícios para o Senhor, para o perdão dos seus pecados e para que eles tivessem o quê? Acesso a Deus novamente. Tem uma passagem que está lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, se não me engano, diz que é o quê? É melhor obedecer do que sacrificar. Então no Antigo Testamento eles pecavam, eles erravam e eles tinham que sacrificar. Eles tinham que oferecer holocaustos para que tivessem suas vestes limpas novamente, vestes santas, vestes puras. Eles tinham que oferecer sacrifícios. Mas Jesus, Ele veio fazer uma nova aliança conosco. Ele veio oferecer a graça do Senhor, a perdão dos pecados através dele, através da graça. E hoje nós vivemos na nova aliança. Nós devemos obedecer à nova aliança. Nós vivemos na nova aliança. Amém? Você quer viver na antiga aliança, meu irmão? Se o seu filho desobedecer, você tem que apedrejar ele. Amém? Amém? Então nós não temos que viver a antiga aliança, nós temos que viver a nova aliança com Cristo Jesus. Nós devemos obedecer da mesma maneira. Só que hoje nós não precisamos oferecer sacrifícios a Ele. Por quê? Porque pela graça de Deus nós somos alcançados através de Cristo Jesus. Amém? Mas tem uma coisa, o princípio da obediência, ele não alcança os rebeldes de coração. Os rebeldes de coração, eles não alcançam a bênção do Senhor. Porque a obediência, ela gera bênção. A desobediência, maldição. Amém? Então os princípios bíblicos que temos aqui no Novo Testamento são para que nós sejamos abençoados através de uma coisa, da obediência. A bênção material, a bênção financeira, a prosperidade, as bênçãos do Senhor, a provisão, tudo vem pela obediência. Está nesse texto que nós lemos. Está nesse texto que foi liberado para nós. Mas nós não precisamos oferecer sacrifícios para receber essas bênçãos. Nós temos o quê? Que nos arrepender dos nossos pecados, reconhecer Jesus como Senhor da nossa vida. Nós temos que reconhecer que pela graça nós somos salvos. Amém? E por isso nós obedecemos os ensinamentos de Jesus. Nós obedecemos a palavra do Senhor. Amém? Hoje temos em Cristo todas as bênçãos que nós precisamos. Nós temos em Jesus Cristo tudo aquilo que nós precisamos. Nós temos o sustento financeiro, claro, mas nós temos a paz de espírito. Nós temos o amor de Deus. Nós temos a comunhão com Ele. Amém? Nós temos a paz. Tudo que nós precisamos é de paz para vivermos nessa vida, mesmo em meio aos problemas, em meio às dificuldades. Nós precisamos e nós encontramos a paz em Cristo Jesus. Fala para o seu irmão aí, a paz que você precisa não está no seu dinheiro, está em Jesus. Amém? Mas nós só usufruiremos dessa paz, desse amor, das bênçãos, da provisão e da salvação que há nele, se nós obedecermos a sua voz, se nós obedecermos a sua palavra. Mas como que eu vou obedecer? Lendo e conhecendo a palavra do Senhor. Amém? Nós temos que amar essa palavra. No último domingo que eu preguei aqui, eu falei sobre a importância e a soberania
da palavra do Senhor. Amém? E vocês fizeram um compromisso junto comigo de amarmos essa palavra, de meditarmos nela de dia e de noite. Amém? Abra sua Bíblia lá em Efésios capítulo 1. Carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 3 e 4. Os versículos 3 e 4. Nessa passagem, declara que o crente do Novo Testamento já tem todas as bênçãos espirituais em Cristo e pode desfrutar delas quando crê em Deus e obedece a Ele. Isso já está liberado para nós. Amém? Carta aos Efésios, capítulo 1, versos 3 e 4. Agora nós vamos ler bastante a Bíblia. Amém? Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. O que está escrito aqui? Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Todas as bênçãos já estão liberadas sobre você. Amém? Erga sua mão para o céu assim e fala: eu recebo essas bênçãos. Você tem que receber. Agora, a sua desobediência é que vai fazer você perder essas bênçãos. Amém? Não é uma troca. Já está liberado sobre a sua vida. Já está liberado sobre nós. Agora, o que nos fará perder essas bênçãos? A desobediência, o pecado, a carnalidade. Amém? Então já está liberado sobre nós. Já está liberado sobre a sua vida. Nós temos que desfrutar delas. As bênçãos já estão liberadas. Nós precisamos desfrutar das bênçãos do Senhor. A Bíblia nos traz princípios com obediência. E qual que é a diferença de lei e de princípio? Lei, quando a gente desobedece, a gente paga por aquilo. Não é verdade? A gente tem que pagar uma pena. Vamos dizer assim, se você infringir aí o Código Penal brasileiro, se você cometeu um crime, o que acontece? Você vai pagar por isso. Ou você pode ir preso, ou você pode pagar uma, como é que chama? Uma fiança. Não, como é que fala quando troca a pena? Uma pena alternativa, mas tem um nome. Serviço comunitário. Mas você tem uma consequência. Amém? Tem uma consequência. Você vai pagar por aquilo. Agora, um princípio, quando você desobedece esse princípio, você não tem que pagar igual na lei. Você apenas perde. Você perdeu aquela bênção. Você perdeu aquele benefício daquele princípio. E o Novo Testamento é cheio de princípios para nós. E os principais, que regem o Novo Testamento é sobre obediência. Sobre obediência. Nós vamos ler agora várias passagens que falam sobre obediência. E você vai marcar na sua Bíblia, você vai riscar, você vai salvar aí no seu celular, porque hoje, a partir de hoje, nós temos que entender que o princípio da obediência precisa reger a nossa vida. Amém? Para que nós sejamos abençoados pelo Senhor. São princípios que vão reger a família, vão reger o trabalho, vão reger a igreja, vão reger a sua vida onde você estiver. E nós vamos começar falando do trabalho. Amém? Vou tocar na ferida aí de alguns aí. Efésios capítulo 6. Quem já estava com a Efésios aberto, ficou fácil aí, ó. Carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 5. Algumas versões chamam o empregado de servo, outras versões chamam de empregados, outras versões falam escravos, tá? Mas todos trazendo para a nossa real conjuntura aqui, são os empregados, ok? Carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 5.
Diz assim: escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los quando eles o observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Olha isso, que preciosidade. Ah, pastor, é porque você não conhece meu patrão, que é demônio. Tem gente que fala assim: meu patrão é um demônio, meu chefe é Satanás em pessoa. Eu sei que tem muitos patrões maus, tem muitos chefes ruins, endemoniados mesmo. Você está orando por eles? Você está orando pela vida dele? Por quê? Nós temos que orar por aqueles que nos perseguem, amém? Nós temos que orar. Ia adiantar bater de frente com ele? Não. Ia adiantar eu desobedecê-lo? Não. E assim os patrões têm uma influência sobre nós, mas nós precisamos amá-los. Como aqui, ó, nós devemos respeitá-los, como está nesse versículo aqui, com respeito, temor, com sinceridade de coração, como Cristo. Amém? Quantos tem chefes aí que perseguem você? Dá uma glória a Deus aí. Pode dar uma glória a Deus, amém? Em tudo dai graças. Mas nós temos que orar por eles, amém? Nós temos que honrá-los. Então nós temos que servir os nossos patrões, nossos chefes, assim como se estivesse fazendo para Deus, fazendo de coração, amém? Ore e Deus vai mudar o quadro do seu trabalho. Deus vai mudar a situação que você vive, amém? Amém? Abra lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 20. Colossenses, capítulo 3, versículo 20. Carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 20. Diz assim: filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Então, filhos, obedeçam os pais. Obedeçam os pais, honrem os pais, porque isso agrada o Senhor. Isso agrada o Senhor, amém? Obediência traz bênção. Traz bênção. E no versículo seguinte diz para os pais aí uma coisa. Fala o quê? Pais, não irritem seus filhos. Os pais também não podem irritar os filhos. A relação dos pais e filhos tem que ser uma relação de respeito, uma relação de amor, uma relação de cumplicidade. Os filhos devem honrar os pais e obedecer, e os pais não devem irritar os seus filhos. Não pode, porque senão vai causar o quê? Divisão em casa, vai causar rebeldia, vai causar problema. E os filhos têm que honrar os pais em todas as situações. Mesmo não concordando com a atitude dos pais, nós temos que honrá-los. Amém? Amém? Tá doendo aí? Não? Então tá bom. Vamos abrir lá, Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Novamente a palavra é sobre obediência. Diz assim: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Olha isso! Quantos são liderados por alguém aqui na igreja? Levante sua mão. Quem faz parte de um ministério tem um líder. Quem faz parte de célula e tem um líder. Quem faz ministério de louvor, de dança, teatro e tal. Amém. Você que não está envolvido, você precisa ser liderado por alguém. Você precisa estar debaixo da autoridade de alguém. Amém?
E a Bíblia fala o quê? Que nós lemos aí. Nós devemos obedecer a nossos líderes e nos submeter à autoridade deles. Por quê? Porque Deus usa os líderes na nossa vida. Ah, mas pastor, é porque você não sabe. Já fui tão decepcionado com questão de líder. O meu líder me decepcionou e tal. E eu não quero mais líder na minha vida. Irmão, você não está sendo bíblico. Sabe por quê? Homens nos decepcionam. Eu decepciono pessoas. Eu posso decepcionar vocês um dia. O Irandi pode decepcionar, a Carol pode decepcionar, o Serjão pode, o pastor Sérgio pode decepcionar. Nós somos falhos. Nós somos humanos. Nós não somos livres de errar. Mas nós devemos agir com o próximo, com amor, com misericórdia. Amém? Com amor, com misericórdia. Ah, pastor, então você quer dizer que vai passar a mão na cabeça de quem errou? Não. Sabe por quê? Toda ação ela tem uma consequência. Tudo que nós cometemos de errado tem uma consequência na nossa vida. Mas nós precisamos amar. As pessoas que erram, elas têm que ter a oportunidade de recomeçar. Elas precisam ter essa oportunidade, amém? Precisam. Eu preciso, se eu errar, eu vou precisar de um... Jesus nos dá essa oportunidade dia após dia. Mas Jesus, quando erraram com Ele, quando o açoitaram, quando o crucificaram, né? Jesus ressuscitou e perdoou, amém? Mas o que Ele mostrou? O quê? As chagas, as marcas. As consequências da desobediência deixam marcas na nossa vida. Nós precisamos, o quê? Cuidar que essas marcas não nos consumam. Amém? Então, se um líder te decepcionou, se um líder te entristeceu, não deixe que as marcas consumam você. Amém? Amém? Jesus mostrou, mas mostrou com amor. Mostrou com amor. Amém? Obedeçam seus líderes, para que você não seja peso na vida deles. A Bíblia diz que se você for peso para o seu líder, isso não vai ser proveitoso para você, não vai ser bom para você. É o que a Bíblia está dizendo, não sou eu. Olha aí no versículo aí, no finalzinho do versículo. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Se você for peso na vida do seu líder, não está sendo proveitoso para você. Amém? Amém? O que mais acontece na igreja é quando alguém é confrontado do seu pecado, confrontado do seu erro, a pessoa fala que decepcionou com o líder. Certa vez, agora há pouco tempo, né? Carol e eu ainda éramos líderes dos jovens, e nós ficamos sabendo que um jovem estava fazendo umas doideiras aí, umas loucuras. E aí eu procurei esse jovem, aconselhei ele, falei, não faça isso, você está estragando a sua vida e tal, não faz isso mais não. Aí não, passou, aí chorou, contou a história dele e tal, chorou, falou que não ia fazer mais. Passou. E ele estava no ministério, era líder de ministério. Aí nós demos a oportunidade a ele, ajudamos e tal. Quando vê, de novo ele vai e apronta. Aí chamei de novo e tal, conversei, orientei, falei e tal. Chorou, falou que não ia fazer mais e não sei o quê, tal. Aí passou um tempo, eu sonhei que ele estava aqui na igreja aprontando, das salas da igreja. Eu sonhei, Deus mostrou em sonho. Aí eu chamei ele, fulano, vem cá. Eu sonhei isso que o Senhor mostrou. Aconteceu assim no sonho, assim. Ele nem chorou, ele ficou em estado de choque, porque foi do jeitinho do sonho que estava acontecendo na vida dele. Eu falei, meu irmão, dessa vez eu vou ter que te disciplinar. É a terceira vez e agora Deus mostrou. Vou ter que te disciplinar, você vai estar afastado do ministério e tal. E aí o que aconteceu com ele? Aí Carol e eu, né?
nos propusemos a vir aqui na igreja orar com ele durante 7 sextas-feiras. Durante 7 semanas, Carol e eu estávamos aqui toda sexta-feira. Alguém já deve ter nos visto aqui naquela época. Orando com ele, jejuando com ele, né? Dei um devocional para ele fazer, para ele me entregar. Das 7 sextas-feiras que Carol e eu viemos, né, amor? Ele veio em 2. E as outras 5 nós estávamos aqui e nós orávamos por ele. Nós orávamos pela vida dele. E ele não vinha. Das 7 ele veio em 2. E tal. E aí passou. E aí estava doido para voltar para o ministério, mas não participou da campanha de oração pela vida dele, que nós vimos aqui. Não fez os devocionais, não fez os jejuns que nós falamos com ele. E aí ele saiu da igreja falando mal de mim e da Carol. Que estava revoltado com a gente. Revoltado porque não teve apoio, porque decepcionou. Que mais que queria que eu fizesse? Morresse por ele? Não, porque Jesus já morreu por ele. E isso acontece, meus irmãos. Quando nós disciplinamos alguém, é por amor. É por amor. Não tinha condições desse jovem estar na frente do ministério. Não vou contar o que é, mas era coisa grave. Não tinha condições. E a família dele revoltou contra a gente, mas a família dele não sabe o que ele aprontou. E aí as pessoas, quando são disciplinadas, são confrontadas pela desobediência, fala que é falta de amor da igreja. Mas se a palavra ensina a exortar, se a palavra ensina a disciplinar, e a Bíblia fala, se nós sabemos do pecado de um irmão, se nós não confrontarmos, se nós não disciplinarmos, e ele for para o inferno, o sangue dele vai ser cobrado de quem sabe, quem sabia do pecado. Vocês sabiam disso? Está na palavra. Vamos supor, o Irandi está em pecado. Aí o Flávio sabe que está em pecado, descobre. Se o Flávio não confrontar o Irandi, e o Irandi morreu, pum, está amarrado, em nome de Jesus, só um exemplo. Foi para o inferno, perdeu salvação. Se o Flávio sabia do pecado dele e ele não confrontou o Irandi, o sangue do Irandi vai ser cobrado do Flávio. Está na palavra. Está na palavra. Então, se nós não disciplinamos nosso irmão, que nós vemos que está em pecado, vemos que está com um problema, nós seremos cobrados. Amém? Então, é amor. É amor quando nós disciplinamos alguém. Quando nós confrontamos alguém que está em desobediência. E aí a pessoa fala que decepcionou com o líder. Decepcionou com a liderança da igreja. Eu não posso morrer por ninguém. Porque Jesus já morreu por cada um de nós, amém? Jesus, vira para o seu irmão e fala assim, Jesus já morreu por você. Amém? Então obedeçam seus líderes, submetam-se à autoridade deles, amém? Romanos capítulo 6, carta aos Romanos capítulo 6. Carta aos Romanos, capítulo 6, versículos 15 e 16. Carta aos Romanos, capítulo 6, versículos 15 a 16. Vocês estão reparando que nós estamos lendo só o Novo Testamento agora, né? Nós estamos na nova aliança. Aliança regida por princípios de obediência. Amém? Diz assim, e então... vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que, quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado, que leva à morte, ou da obediência, que leva à justiça. Mas, graças a Deus, porque... embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração à forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Da justiça. Ah, então quer dizer, o que está falando aqui? Então quer dizer que como nós estamos debaixo da graça, se não tem lei, nós podemos pecar, pastor, é isso? Eu não vivo debaixo da lei mais, então eu estou livre para pecar. Não!
Pelo contrário, por sabermos que nós estamos debaixo da graça, da misericórdia, do amor de Deus, é que nós obedecemos a palavra, é que nós sabemos que nós temos livre acesso a Deus através de Cristo Jesus. Amém? É por isso que nós não pecamos, porque nós cremos que esse amor incondicional já foi liberado a nós. E quando nós nos entregamos a Cristo aqui como escravos, nós somos Senhor, quando nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor, nós estamos nos colocando como escravos de Cristo, amém? Não é isso? Se você declara Ele é o seu Senhor, Ele é o seu dono. Ele é o seu dono. Então nós somos escravos de Cristo, escravos da justiça de Cristo. E como que a justiça de Cristo é revelada a nós? Como que a justiça de Cristo é revelada a nós? Através da palavra. E se nós desobedecemos essa justiça, essa palavra, nós estamos em desobediência. Amém? E aí nós não temos o Espírito Santo em nós. Se nós somos desobedientes, nós não temos o Espírito Santo em nós. Pastor, que é isso? Como que você fala uma coisa dessas? Está escrito na Bíblia. Abra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 32. Atos capítulo 5, versículo 32. Diz assim: nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que obedecem. Está escrito aí a todos? Não. O Espírito Santo não foi concedido a todos. Está escrito aí o quê? Aos que obedecem. A pessoa só é cheia do Espírito Santo, só tem o Espírito Santo na vida dela se a pessoa obedece os ensinamentos do Senhor. Grava aí na sua Bíblia, isso aí. Fala para o seu irmão assim: você precisa obedecer para ter o Espírito Santo na sua vida. Muita gente não é batizada com o Espírito Santo porque está em desobediência. Em alguma área da sua vida você precisa mudar. Os dons espirituais, a revelação de Deus não é derramada sobre a sua vida, porque algo precisa ser consertado, algo precisa entrar no eixo, amém? Amém? Nós precisamos obedecer para que o Espírito Santo seja liberado sobre as nossas vidas. É o que está escrito aqui. Isso não sou eu que estou dizendo. Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. O Espírito Santo só é concedido para aqueles que são obedientes ao Senhor, obedientes à sua palavra, obedientes à sua instrução, obedientes aos seus líderes, obedientes aos seus pais, obedientes aos seus patrões. Eita! Que difícil, hein? Difícil. Quem falou que o caminho seria fácil? É difícil. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1. Vai lá depois de Colossenses, Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Olha isso agora para os desobedientes aí, ó, os que não gostam de obedecer. Diz assim: Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena da destruição eterna e a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Diz aqui o quê? Que os desobedientes serão? Mas pastor, e onde que fica a graça? Se não houver arrependimento, mudança de atitude, não vai alcançar a graça. A graça só alcança aqui onde há obediência e arrependimento. Pastor, estou tendo um filho aqui agora. Meu irmão, pode ter aí.
Você será punido se você for desobediente. Pastor, você está pondo medo nas ovelhas. Não, é a Bíblia que está dizendo, não sou eu. É a Bíblia. Pastor, eu vim aqui escutar uma palavra de bênção, os 7 passos da prosperidade, os 7 passos da felicidade. Meu irmão, tem todos os passos aqui para você. Basta você seguir um. Qual? Obediência. Não é verdade? É só obedecer. Obedecer é a chave. Senão você vai ser o quê?